Olá, meus amigos e irmãos, gravando um vídeo aqui para edificação. O tema do vídeo é: o discípulo peca. Então nós temos que saber lidar com o pecado. Estou gravando esse vídeo a partir da inspiração da caminhada com os discípulos, que têm o hábito de confessar os pecados, de compartilhar, de andar na luz, de pedir oração, e muitos deles vêm extremamente abatidos quando pecam. Outros lidam com um pouco de indiferença em relação ao pecado, começa a se tornar algo corriqueiro, e é em cima disso que eu gravo esse vídeo para a sua edificação com base na palavra de Deus. Começo falando de uma metáfora de uma casa, que você que cuida de uma casa, talvez principalmente você que é mulher, dona de casa, sabe que ela se suja sozinha. Se você trancar a sua casa, deixar fechada, quando você voltar, vai ter ali alguma poeira, alguma coisa para limpar. E eu percebo dois extremos e um equilíbrio nesse assunto. Um extremo é a pessoa desleixada com a casa, que deixa de qualquer jeito, que não limpa, que fica uma imundiça a casa. Outro extremo é a pessoa que é chata de tão limpa, não pode ver um pouquinho de poeira que já quer ali limpar, que você não pode entrar com o pé sujo e coisa e tal, e fica uma coisa realmente chata. Você tem que ficar pisando em casca de ovo para entrar naquela casa. E o equilíbrio é a pessoa que é limpa, que é higiênica, mas que não fica obcecada por aquilo. É o equilíbrio de uma casa. E essa metáfora, ela relaciona a nossa vida com o pecado. Nós somos a casa, o pecado é a sujeira, e como nós lidamos com o pecado. Assim como na casa você pode tomar algumas medidas para sujar menos, colocando um forro, fechando a janela na hora que tem poeira, colocando um tapete para limpar os pés, assim também na nossa vida espiritual. Mas de qualquer forma, em um momento ou em outro, nós vamos pecar. A primeira passagem que eu quero ler se encontra em 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 10. Fala assim: se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que em nós não há lugar para a sua palavra. A versão que eu estou lendo aqui é a Nova Versão Transformadora, NVT. Então, essa passagem deixa muito claro que todos nós pecamos, e quando nós queremos dizer que não temos pecado, que não pecamos, na verdade mentimos e a verdade não está em nós. Mas, sabendo que nós temos pecado, tem duas maneiras extremadas de lidar com o pecado que eu quero combater hoje. Eu chamei de maneira libertina e maneira legalista. Tem um ponto de equilíbrio, que é a maneira legal de se lidar com o pecado, a maneira correta de se lidar com o pecado. Mas antes de falar do ideal, eu vou falar da maneira libertina e da maneira legalista. A maneira libertina de lidar com o pecado são as pessoas que vivem pecando deliberadamente, ou seja, sem nenhum freio, sem nenhum arrependimento. Elas pecam e vivem pecando sem nenhum peso na consciência. Isso é a maneira libertina de lidar com o pecado. E tem uma passagem para essas pessoas muito clara. Se encontra em Romanos capítulo 6, versículo 1, que fala assim: devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então essa passagem, ela é muito clara, muito enfática, quando diz que absolutamente você que é discípulo, você que recebeu a Cristo, não pode continuar pecando como se nada tivesse acontecendo. E a graça de Deus não pode ser um motivo para você pecar, porque a graça de Deus, segundo a palavra, é um motivo para você viver em santidade. A graça de Deus nos educa para as boas obras. Tito capítulo 2, versículos 11 e 12. Há uma diferença muito grande entre cair no pecado
e viver na prática do pecado. E a Bíblia fala que aqueles que vivem na prática do pecado não herdarão o reino de Deus. Então todos nós pecamos, já vimos isso, mas viver na prática do pecado como algo comum, como se nada ruim tivesse acontecendo, isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Isso não é o que a graça de Deus gera na vida de uma pessoa. Então, quem vive pecando é como se afundasse numa lama e deixa aquela lama no corpo e vai se acostumando até que a lama seca e aquela pessoa anda para lá e para cá como se tivesse tudo normal, mas na verdade o corpo dela está cheio de lama. E o pecado, quando nós aceitamos, ele vai criando uma raiz, que pode ser chamada raiz de iniquidade. Todo pecado que é aceito na nossa vida vai criando uma raiz muito profunda e muito maldita no nosso coração, chamada raiz de iniquidade. Portanto, viver deliberadamente no pecado, tratar o pecado de maneira libertina, como se você pudesse fazer tudo sem ter nenhum problema, porque afinal de contas Deus é amor, Deus é graça, isso está totalmente errado, isso é uma mentira do diabo. Mas a segunda maneira também extremada de lidar com o pecado é a maneira legalista. O que é a maneira legalista? É quando você cobra aquilo que o próprio Deus não cobra. Deus já perdoou, Deus já santificou por meio de Jesus, já te justificou, e aí a pessoa continua recebendo culpa, continua se condenando, se acusando, ou recebendo acusação, vergonha, mesmo Deus já tendo dito: você está perdoado, você está limpo. Essa maneira também é muito prejudicial. E para essas pessoas, para essa categoria, eu quero ler uma passagem aqui, 1 João 1,9, que fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Romanos 8,33 também fala: quem pode acusar os eleitos de Deus? Ninguém, nem você mesmo, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem condenará então essas pessoas? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado num lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, uma vez que Deus te perdoou, querido, uma vez que Deus já liberou perdão para a tua vida, não fique remoendo, não fique se sentindo culpado, envergonhado. Afinal de contas, lembre-se, o diabo, ele é o nosso acusador. O diabo ama acusar, porque ele sabe que através de acusações ele pode colocar as pessoas para baixo, para longe de Deus. Apocalipse 12:10 fala que o diabo é o acusador dos nossos irmãos. Então, as pessoas que não se sentem perdoadas, geralmente elas reagem ao pecado com vergonha ou com culpa, com medo e quiçá com esses três. E a culpa que nós carregamos quando não sentimos o perdão de Deus é um sentimento que eu chamo de sentimento autossabotador. Uma pessoa que está com culpa, ela não pode prosperar, ela não pode crescer, porque quando ela está subindo, internamente a culpa se manifesta, a culpa começa a gritar muito alto e a própria pessoa dá um jeito de cair novamente. Ninguém prospera com culpa. Não queira, querido, ser mais santo do que Deus. Não queira fazer isso. Se Deus, que é santo, justo, todo-poderoso, te perdoou, então quem é você para não perdoar? Quem é você para não se perdoar? E por fim, a maneira correta de lidar com o pecado. A maneira correta é você se entristecer sim com o seu pecado, mas que essa tristeza ela te conduza ao arrependimento. Uma tristeza segundo Deus conduz ao arrependimento. E esse arrependimento faz com que você confesse o seu pecado. Confesse seu pecado a Deus, confesse seu pecado ao próximo e seja curado. E aí, viva em paz, viva em alegria. Viva com um sentimento de muita alegria e gratidão. Alegria porque Deus te perdoou e gratidão porque agora você não tem mais culpa,
porque alguém pagou a culpa no seu lugar. E esse alguém só pode ser Jesus. E a última passagem, 2 Coríntios 5:21, fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus nunca conheceu o pecado, mas Deus nos amou tanto que fez Jesus pecado por nós naquela cruz. E quando nós cremos em Jesus, confessamos os nossos pecados, entregamos o nosso coração para Jesus, a justiça que estava em Cristo se aplica em mim e se aplica em você, e nós somos declarados justos diante de Deus. Se Deus nos declara justo, quem é que vai nos condenar? Deus enviou o seu Filho para morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados, para que nós não carreguemos mais nada de ruim do pecado. Em Cristo você é livre, usufrua disso. Então, finalizando, se você lida de maneira libertina, se arrependa, volte-se para Deus. Se você lida de maneira legalista, se arrependa também. Receba o perdão de Deus na tua vida. Lide com o pecado de maneira bíblica, de maneira legal, de maneira correta, se arrependendo e recebendo o perdão que vem de Deus. Que Deus te abençoe.